Irmãos, hoje quem vai estar ministrando a palavra é o nosso irmão, quero chamá-lo aqui, o Marcelo Borges. Vamos orar pelo Marcelo? Vamos estender as nossas mãos sobre a vida dele? Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos nesse instante, ó Pai, orar, ó Pai, pela vida do Teu servo, ó Pai, que tão, ó Pai, amorosamente aceitou, ó Pai, esse desafio de hoje ministrar, ó Pai amado, a Tua igreja, ó Pai amado. Por isso, ó Pai amado, que o Senhor possa trazer, ó Pai, toda a boa palavra do Senhor, que o Senhor já colocou em seus lábios, no seu coração, ó Pai, que Ele possa falar à Tua igreja, ó Pai, coisas que o Espírito Santo do Senhor o revelou, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, derrama poder, autoridade e unção do Espírito Santo para que Ele fale, ó Pai, com poder e ousadia. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Marcelo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite. Os irmãos não têm noção da alegria que eu estou. Uma alegria que não dá para explicar. Estar na casa do Senhor é o melhor lugar que a gente pode estar. E sempre foi para mim motivo de alegria estar na casa do Senhor. Eu vou me apresentar no decorrer da reflexão de hoje. E eu queria, antes de mais nada, né, também cumprimentando os meus amados irmãos que estão ou que estarão nos assistindo através da internet. Antes de falar o texto que a gente vai começar refletindo hoje, eu queria te fazer uma pergunta, porque foi assim que essa reflexão de hoje nasceu no meu coração. Eu estava ouvindo um louvor e uma pergunta começou a nascer no meu coração e estamos aqui hoje. E a pergunta é, se hoje fosse o último dia da sua vida, se você soubesse disso, se você tivesse tido o privilégio hoje de saber, um anjo do Senhor tivesse vindo até você e dito para você, hoje é o último dia, o que você teria feito diferente do que você fez até agora? Porque o dia já está terminando, já são quase 8 horas da noite. O que você teria feito de diferente do que você fez ao longo de todo esse dia? Você não precisa me responder, mas pensa, porque a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da reflexão de hoje. Eu vou convidar os meus amados irmãos a lerem junto comigo alguns trechos. E o primeiro deles está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, Evangelho de Marcos, 12, 28, 34, até o 34 a gente vai ler. A palavra do Senhor diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu os que ali estavam discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Eu vou falar do amor em como eu entendo, como eu compreendo. E aí eu acho que fica mais fácil, eu sempre usei exemplos, eu gosto de usar exemplos, eu acho que fica mais fácil usar um exemplo. Tem alguém, algum marido aqui hoje? Só o pastor? Não, tem mais. Aí, ótimo, os maridos que estão presentes. Colossenses diz uma coisa muito importante para os maridos. Colossenses e também Efésios 5. Diz uma coisa para os maridos, diz, marido, amai as vossas esposas, não é isso? É amor, não é? E o dia que a esposa acorda super mal-humorada, o que a gente faz? Ama. E por que a gente ama?
Porque o amor, ele não é um sentimento. Ela bate na gente. A gente ama, porque o amor, ele não é um sentimento. A gente aprendeu a vida inteira que o amor é um sentimento, e na verdade ele sim, ele é, mas ele é apenas uma faceta da palavra amor. O amor, na verdade, é uma escolha. Se a minha esposa acordar de mau humor, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser amá-la. Eu tenho que amá-la. Eu devo amá-la. Por quê? Porque eu fiz essa escolha. Há quase 29 anos atrás, eu me casei e prometi que eu estaria cuidando dela, amando-a por toda a minha vida. Então, eu escolhi amá-la. Quando o sentimento da paixão terminou, eu escolhi amá-la. Então, eu tenho que amá-la, eu devo amá-la. Então, eu quero falar do amor hoje não como um sentimento, mas como uma escolha. E aí fica mais fácil a gente entender algumas coisas que a Bíblia fala, como, por exemplo, amai os vossos inimigos. Quem que aqui acordou hoje desejando amar o seu inimigo? Ninguém. Mas quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele estava dizendo que a gente tem a opção, a gente tem a escolha de odiá-lo ou amá-lo. Se a gente quer ser cristão, a gente resume muito, define e delimita muito o quanto a gente pode escolher isso. Só nos resta uma opção, amar. E assim como a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas, tem alguma esposa aqui presente? As esposas presentes, me digam, se você hoje acordasse, se o seu marido olhasse para você e falasse assim, eu te amo, qual que seria a sua reação? Seria um sorriso? Seria um eu te amo de volta? Como seria? Seria bom? E se ele na sequência falasse assim, mas eu só te amo porque eu vi na Bíblia que diz, marido ame a sua esposa, então eu tenho que te amar, não tenho escolha. Seria bom ou ruim? Seria péssimo. Então o amor, ele é uma escolha, mas que a gente não deve fazer por obrigação, porque senão não é amor. A gente tem que escolher amar porque isso é bom, porque isso faz bem, porque Deus é amor. E se a gente é cristão, se a gente teve um encontro com Ele, a gente quer seguir os passos que Ele seguiu. E foi isso que Ele fez, Ele amou. O primeiro contato que eu tive com o amor de Deus foi na minha vida. Eu não tinha nenhuma razão e nenhum motivo para que alguém me amasse. Quando o Senhor me chamou, eu tinha minha própria garrafa de uísque em alguns lugares. Eu vivia em boates. Eu era uma pessoa extremamente violenta. Mas Ele me chamou. E eu gosto muito de ficar imaginando as cenas. E naquele dia em que Ele tocou no meu coração, era mais ou menos uma cena como se Ele falasse assim, vem. E eu falasse, não. Ele vem, eu falasse, não. Porque eu caçava quem era crente, quem era cristão. Eu odiava. Caçava de verdade. Minha irmã sofreu comigo. Alguns amigos sofreram comigo. Porque a primeira vez que eu tive contato com um evangélico foi ele me dizendo assim, se você não for na igreja, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai para o inferno. Então eu passei a odiá-los. E se eu era essa pessoa que tive tantos problemas, né? Um dia eu conto essa história, mas eu tive tanto problema que eu era uma pessoa muito revoltada. Então eu odiava crente. E, por consequência, eu não tinha nenhuma afinidade ou nenhum desejo de estar com Cristo. Mas não importava, porque Ele me amou. Não importava quem eu era, Ele me amou. Então, se você que está nos assistindo aí hoje, está pela primeira vez vendo um culto aqui, ou se você de repente é familiar de alguém que sempre está aqui com a gente, e ainda não teve esse encontro, esse amor ardendo no seu coração,
saiba que Ele te ama. Não importa se você, o passado que você teve, Ele tem uma nova história para você, como Ele teve uma nova história para comigo. Como eu disse para vocês, eu vivia em boate, já era casado. Ele restaurou o meu casamento. Ele me deu 2 filhas, que eu também vou falar delas um pouco mais à frente. Então, o amor, ele é uma escolha. Eu posso escolher amar vocês, como vocês podem escolher me amar. E eu sei que vocês me escolheram, porque desde o dia que eu entrei aqui pela primeira vez, eu fui muito amado. Mas a gente está falando hoje a respeito do amor para com Deus. E de que forma que a gente deve amá-lo? De que maneira que a gente deve escolher amá-lo? Como Jesus respondeu aqui, sabiamente. A gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia dizer que isso aconteceu ao longo do dia? A gente acaba fazendo muitas escolhas ao longo do dia. Do que fazer, quando fazer, quanto fazer. E sabe, uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos é que nada é melhor do que o amor de Deus. Eu tenho já no Evangelho mais de 20 anos que o Senhor me chamou. E ao longo desses anos eu tive momentos de muita alegria, como também tive momentos de muita tristeza. E em um momento não muito distante do que estamos agora, eu estava muito triste. Muito, muito triste. E também quero falar com você que está nos assistindo, ou você que está aqui, que de repente está triste. De repente passou por um momento que você não consegue compreender o porquê aconteceu. Talvez pessoas te abandonaram, viraram as costas para você. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Eu sei o que é a gente perder o chão. Eu sei o que é a gente olhar para um lado e para o outro e não encontrar ninguém para nos ouvir, para nos ajudar. Talvez você que está nos assistindo esteja passando por um momento assim. Mas sabe que houve um dia em que eu me lembrei de uma passagem da Bíblia. Tinha um homem na Bíblia muito curioso, chamado Pedro. Ele era muito curioso porque ele fazia coisas que quando a gente lê, a gente... Sabe aquele negócio de ter vergonha alheia? Pedro é um cidadão que às vezes a gente lê algumas coisas que ele fez e falou e a gente fica com vergonha. E esse Pedro, ele teve um momento da vida dele que foi emblemático. Os discípulos estavam no barco e ali uma tempestade, e de repente eles olham e veem Jesus caminhando sobre a água. E eles ficam ali, será que é um fantasma? O que será que está acontecendo? Aí eles falam, não. Jesus fala, não tenho medo, sou eu. Aí esse Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me manda ir até aí. E aí Jesus fala, venha. Ele não pensa 2 vezes. Coloca o pezão dele na água, o outro pé e sai andando sobre a água. E vai junto até Jesus. Só que a Bíblia conta que enquanto ele está andando, estava tudo bem, mas aí ele começa a ter medo. Ele olha o vento, olha a chuva, a tempestade, ele olha a água e fala, o que eu estou fazendo aqui? E nesse instante ele começa a afundar. Aquele homem que tinha tido tanta fé de falar para Jesus, me manda ir com o Senhor, Jesus venha, e ele foi, andando sobre as águas, de repente está afundando. E quando ele está afundando ali para se afogar, acontece uma coisa importante que aconteceu comigo.
e que espero que aconteça com você, se você está passando por um momento assim também. E você que nos assiste, ele pediu socorro. Socorre-me, Senhor. E naquele instante, Jesus estava apenas um esticão de braço. Jesus estica o braço e o levanta. Jesus me levantou. Os médicos disseram que eu tive depressão, que eu tive crise do pânico, que eu tive crise de ansiedade. Eu não sei o que foi que eu tive, mas o que eu sei é que eu tive o amor de Deus. Não porque eu mereça, mas porque Ele escolheu amar. Porque o amor é uma escolha. Então, se você que está nos assistindo hoje, está aí preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, saiba que Ele te escolheu te amar. E aí teve um dia, amado e amada, que eu estava tão chateado, estava tão mal com algumas coisas que estavam acontecendo, que eu duvidei que Ele ainda me amava. E aí eu fui levado a um trecho que eu queria que você lesse comigo hoje. Romanos 8, 35. Diz assim, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, eu estou convencido, Paulo estava convencido, e eu espero que você esteja convencido também, amado e amada, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Não foi minha depressão, não foi nenhum problema que eu vivi, não foi o abandono que tive, não foi nada. Ele estava lá, a alguns metros de distância, um esticão de braço, bastava eu pedir socorro. E eu pedi socorro. E Ele, como sempre, me amou. Eu não sei o que você está passando, mas talvez só está precisando que você faça isso hoje, que você peça socorro. Porque Ele continua te amando, porque nada pode impedir que Ele te ame. Porque Ele é amor. E Ele escolheu te amar. Você pode dizer assim, mas você não sabe quem eu sou. Não, eu não sei, mas Ele sabe. E eu sei que Ele escolheu te amar. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas um bandido tem salvação? Eu falei, claro que tem. Mas como assim? Ele fez tanta coisa ruim e ele tem salvação? É claro que tem. Por que não teria? Não, por causa das coisas ruins que ele fez na vida. A questão aqui é o quanto Deus o ama. Se ele se arrepender dos seus maus caminhos e tomar a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é claro que sim. A Bíblia diz em diversas passagens que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. A questão é que Ele nos oferece esse amor que nada pode nos separar dele, mas muitos não querem. Muitos optam e escolhem outras coisas. Porque, de novo, o amor é uma escolha.
todos os dias eu posso ou não escolher amar a minha esposa. Como todos os dias eu posso ou não escolher amar a Deus. E como é que eu escolho e demonstro que eu escolhi amar a Deus? Tem várias coisas, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando, mas eu selecionei algumas que eu queria compartilhar com vocês. Mas eu queria resgatar aqui algo importante. Se você não conhece a Cristo, Ele te ama. Se você está passando por um momento de luta e não está enxergando Ele, Ele te ama. Se você está orando e não está ouvindo resposta para a sua oração, Ele te ama. Talvez você não está vendo nada acontecer na sua vida porque você não está escolhendo amá-lo. Porque se você se aproximar dele, a Bíblia diz que ele se aproxima de você também. Então ame. E de que forma? Com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Escolha fazer isso todos os dias, que você vai ser bem-sucedido na sua vida. Como eu disse, o amor é uma escolha e Jesus disse que a gente deve amar os nossos inimigos. Dentre tantas outras coisas. E eu sei que esse é um mandamento de Jesus difícil da gente viver. Mas não é impossível, porque de novo é uma escolha. E eu vou começar de uma maneira mais simples, falando dessa escolha. Eu sempre vi as pessoas, desde que eu era garotinho, pequenininho, e aprendi assim, a orarem a oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é uma oração chamada oração do Pai Nosso, não é? Em determinado momento da minha vida, eu comecei a pensar assim, a pessoa tem que ser muito corajosa para fazer essa oração. Muito corajosa. Vou tentar explicar o porquê. Vamos ver se você sabe essa oração. Ela começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Está tudo certo. É um Pai nosso, então veja que Ele te ama, Ele é seu Pai, e não importa a relação que você teve com seu pai. A minha relação com meu pai foi péssima a minha vida inteira. Meu pai não gostava de mim. Muitas das coisas que vivi e que fiz foram por causa da revolta que tive na minha vida por conta dessa relação com meu pai. Mas com Deus é diferente. A gente não pode transferir, e é por isso que o amor, e eu estou insistindo em dizer para você, que o amor, a gente não pode resumi-lo a um sentimento. É muito além disso. Ele é um Pai nosso, então Ele é Pai meu, Ele é seu, e de todos que estão aqui, e de todos que estão, e que querem ser filhos dEle. E às vezes a gente se esquece disso. Ele acha que Ele é Pai só meu, Ele tem que estar à minha disposição. Não, Ele é o Pai nosso, Ele está no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí já começa a complicar. Que a próxima parte diz o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está onde nesse instante? Aonde? Na terra. Então, quando você faz essa oração, quando eu faço essa oração, a gente está pedindo que a vontade dele seja feita na nossa vida. Porque a gente está na terra, afinal de contas, não é isso? Aí começa a complicar. Porque o amor é isso. Eu vou dar um exemplo. Maridos de novo, vou usar o exemplo dos maridos de novo. Você alguma vez já comeu um bolo que estava a pura sola de sapato, mas como foi sua esposa amada, que você deve amá-la, que fez, você comeu e falou, que delícia? Já aconteceu isso com você alguma vez na vida? Não tem esposa falando que não? Já, eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque nesse momento, o que é mais importante quando a gente ama outra pessoa? O que é mais importante? A nossa preocupação com o nosso dente, que pode quebrar a qualquer instante? Ou o sorriso de gratidão da esposa que dedicou horas para fazer aquele bolo gostoso, especialmente para você?
o que é mais importante? Eu tenho certeza que o sorriso, a gratidão, a recompensa. E quando a gente fala que a gente quer que a vontade de Deus seja feita, é porque a gente o ama. Então não importa. Se eu quero ter um carro vermelho, mas Deus quer que eu ande a pé, eu vou fazer a vontade dele. Porque eu quero que ele coloque aquele sorriso lindo no rosto dele, de alegria em me ter como seu filho. Por isso é que começa a complicar, quando a gente ora dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas aí é que vem a segunda parte mais difícil, que é o quê? Logo na sequência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? Aqui começa a complicar. Porque aqui a gente está falando assim, Deus, o meu amor para contigo é um amor diário. É um amor que todos os dias eu vou vir aqui falar contigo. Porque hoje eu estou conversando contigo, pedindo para ti, que o Senhor me abençoe hoje, que me traga o pão hoje, que eu dependo de ti hoje. Mas vai valer para amanhã? Não, porque a oração não é o pão nosso de cada 18 anos nos dai pelos próximos 18 anos. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então amanhã eu tenho que me relacionar de novo, eu tenho que conversar de novo, eu tenho que buscar de novo, eu tenho que ter prazer e alegria de novo em estar com Ele. É diária essa decisão pelo amor. E aí vem a pior de todas as partes. Logo na sequência vem o quê, irmão? Perdoai o quê? Perdoai as nossas ofensas. Até aí tá bom, não tá? Tá beleza? Quem quer ser perdoado por Deus? Amém. Mas continua, irmão. Como é que é? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Marido, lembra de novo do bolo da mulher que estava na sola de sapato? Se você brigou com ela e depois falar, Senhor, me perdoa porque tal coisa, o Senhor olha para ti e fala assim, mas espera aí, ela por causa de um bolo, você fez todo aquele escândalo e você comete um problema, um pecado e a sua relação comigo é essa? Não, eu quero que a sua relação comigo, o amor que eu tenho por você, a forma com que eu te amo, você me ame e ame aos outros. É por isso que a gente deve amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque é essa a relação que devemos ter com Deus. E essa é a relação que Deus espera que tenhamos uns com os outros. É uma escolha. Quantas vezes eu já vi ao longo desses anos pessoas que são pessoas de oração, que vivem em igreja pedindo perdão para Deus pelos pecados que cometeu, mas são incapazes de perdoar qualquer pessoa que cometa algum erro, que cometa alguma falha. A gente deve amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Eu já contei para vocês que sou casado, esse ano, em dezembro, completo 29 anos de casado. E Deus me abençoou tendo 2 filhas. Foram milagres de Deus. Tecnicamente, minha esposa não podia ter filhos, nós não podíamos ter filhos. E quando tínhamos 10 anos de casado, casamento restaurado, ambos na casa do Senhor, o Senhor nos abençoou com 2 filhas. Eu amo a minha filha mais velha, de todo o meu coração. É a pessoa mais dedicada que eu conheci na vida. Tudo que ela faz com um carinho, com uma dedicação, com um compromisso, um comprometimento enorme. Me lembro dela pequenininha, 3, 4 anos, ela pegava as bonecas dela,
colocava todas sentadinhas e falava, agora nós vamos fazer um culto. E ela ficava ali falando um monte de coisa para as bonecas. Foi um presente que Deus nos deu. Eu amo a minha filha mais nova. Ela é uma xerox minha. Muita coisa que eu tenho, eu vejo nela. E ela é quem, muitas vezes eu estou ali fazendo alguma coisa, ela para e fala, papai, igual ontem, né, eu estava trabalhando ontem à noite, ela falou, papai, vai passar a luta de Jacó com Deus lá na novela, o senhor não vai assistir? Vamos assistir? Eu falei, vamos, meu amor. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo, ela colocou lá para mostrar algo que ela queria que eu visse com ela. E assim ela vê alguma coisa na Bíblia, ela compartilha comigo. Tem 11 anos, 12 anos, fez 12 anos na semana passada. Eu amo as minhas filhas. E eu fui uma pessoa muito ausente. Trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja e igreja, ou a igreja, né, como local físico, ou indo em diversos lugares, né, eu fui muito ausente. Então, se elas são assim, são por conta da dedicação e dos ensinamentos que a minha esposa deu a elas. E eu amo a minha esposa. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria que elas soubessem disso. E sabe uma coisa que domingo que vem vai ser Santa Ceia. E o pastor vai falar aqui algo que Paulo ensinou lá na igreja dos Coríntios, em Corinto, na carta aos Coríntios. Ele diz, olha, o homem deve examinar-se a si mesmo. E uma das coisas que, quando a gente se autoexamina, a gente vê como é que está o nosso amor para com Deus, é o quanto a gente fala dele. Quem de vocês acha que eu amo a minha esposa? Acha que eu amo minhas filhas? Se eu não tivesse falado delas, vocês saberiam? Vocês achariam que eu as amo? Quanto que você tem falado de Jesus? Esse é um bom termômetro de como anda o seu amor para com Ele. De como anda o meu amor para com Ele. Teve um dia que eu vinha na Marginal, vinha ouvindo um louvor e sempre o carro foi o meu lugar, o devocional preferido. E eu vinha ali na Marginal e vinha orando, falando, Deus, fala comigo, Senhor, fala o que tu esperas de mim, o que tu queres que eu faça, vinha orando assim. E aí, de repente, vem uma moça, passa com a moto do meu lado, cai na minha frente, eu freiei o carro, socorri, levantei, peguei a moto, tá tudo bem, a moça foi embora. E eu estava indo para a igreja, cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja, irmão, eu nunca vou esquecer dessa experiência. Assim, eu não vi nada, não vi ninguém na igreja, eu só vi aquela cena, e Deus falando comigo, você não perguntou o que eu quero que você faça? Eu quero que você ame. A pessoa caiu, eu todo feliz que eu não tinha atropelado ela, que eu tinha socorrido ela, mas o que ele me perguntava é, o que você falou de mim? E eu, envergonhado, não falei nada. Aquela moça não caiu à toa, por um acaso. Não estava ali, aquela cena toda não foi por acaso. Talvez Deus preparou aquela situação para que eu pudesse dizer para ela que tinha alguém que a amava. E eu não disse. Quantas oportunidades eu e você temos perdido, querido e querida, de falar desse amor. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu com certeza queria ter falado mais desse amor para mais pessoas. Coríntios 13 é o trecho da Bíblia que talvez melhor explique tudo isso que a gente falou até agora. E eu vou pedir para que você leia comigo.
Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz assim, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Entre todas essas lindas atribuições que aqui lemos a respeito do amor, eu gostaria de destacar duas, e a gente já está caminhando para o final. A primeira é que o amor ele é paciente. Quando a gente ama Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as nossas forças, a gente aprende que o tempo dele não é o nosso tempo. Que nem tudo acontece da maneira que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. A gente aprende a ser paciente. Minha primeira filha nasceu quando tínhamos 10 anos de casado. Se ela tivesse nascido no primeiro ano, o ambiente que ela teria crescido não teria sido um ambiente de pais tementes a Deus. Teria sido um ambiente onde o marido vivia em boates e chegava em casa com a cabeça cheia de uísque. Ela não pediu a Deus para ter filho? Pediu. Levaram 10 anos para que isso acontecesse. Mas foi na hora certa, no tempo certo. Porque o amor é paciente. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o amor não procura seus próprios interesses. A gente não pode dizer que a gente ama a Deus se a única coisa que a gente faz é procurá-lo para os nossos próprios interesses. Se a gente passa o dia inteiro, ou todas as vezes que falamos com Deus, é por conta dos nossos próprios interesses, a gente tem algum problema. A gente ainda não compreendeu bem exatamente o que é amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Se a gente se relaciona com o nosso irmão e a gente só espera um benefício para nós mesmos, a gente ainda não compreendeu o que é amar de todo o coração. Porque o amor ele não procura os seus próprios interesses. Na verdade, pelo contrário, o amor ele se alegra quando o outro vai bem, quando o outro fica feliz, quando o outro fica bem-sucedido. As mães aqui vão entender o que eu quero dizer. Se você tiver uma última bolacha na sua casa e você está morrendo de vontade de comer aquela bolacha e o seu filho também está com vontade, o que você faz? Você come ou dá para o seu filho? E por que você deu a bolacha para o seu filho? Porque você o ama. O amor, ele é assim. A gente se alegra com a alegria do outro. A gente fica em paz com a paz do outro. O amor é assim. E por que eu te convidei, você que ainda não conhece esse amor, a rapidamente, hoje, decidir por ele?
porque a gente nunca vai ser completamente realizado e feliz na nossa vida sem Ele. Lá em João, tem um trecho no capítulo 10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E talvez você esteja passando por um momento da sua vida que está acontecendo isso. Algo foi roubado, algo foi destruído. Mas aí vem na sequência Jesus dizendo assim, mas eu vim para que vocês tenham vida. E é qualquer tipo de vida? Não. É uma vida em abundância. A gente só vai ter vida em abundância se a gente aceitar esse que pode nos dar essa vida em abundância. E como é que a gente aceita-o? De todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, o amando. E a gente vai ser feliz quando a gente amar o próximo como a nós mesmos. E foi por isso que eu falei do meu período de depressão. Porque eu não me amava. Então eu não podia compreender como eu deveria fazer para amar alguém. Até que eu entendi que o amor de Deus continuava em minha vida. E se Ele me ama, o melhor dizendo, se Ele te ama, veja, eu amo fazer caminhada por aqui, por essa rua. Amo. Final de tarde. E sempre eu paro ali em cima da ponte, que tem logo aqui na frente, e fico acompanhando o pôr do sol. E eu fico olhando para aquilo e pensando, cada dia é uma cena diferente, é uma cor diferente. E fico pensando, como é que pode um único Deus, com uma palavra, ter feito tudo isso? É lindo demais para a gente contemplar. E veja, o Deus que criou o céu, a terra, criou todas as coisas, Ele escolheu você para amar. Você acha que Ele está errado? Você acha que Ele se engana? Não. Ele te ama porque Ele escolheu, e Ele sabe quem você é, Ele te conhece, e Ele te escolheu. Então não seja você a não te amar, a não se amar. Porque você quer discutir com Deus quem tem razão? Ele te conhece quando você ainda era uma massa sem forma no ventre da sua mãe. É assim que diz o Salmo 139. E Ele já te escolheu lá, e te ama desde lá. Então, se ame. Porque só se amando você vai conseguir amar o próximo. Se você não cuidar de você, quem já andou de avião sabe bem. Eu andava muito, viajava muito no trabalho, e todas as vezes era a mesma coisa. Eu entrava no avião, sentava, quando o avião ia levantar, vinha uma mulher e falava, olha, se tiver algum problema, tiver uma despressurização, máscara cairão, coloque primeiro a máscara em você e depois coloque no outro, não é assim? Por quê? Se você for tentar colocar no outro e não colocar em você, o que acontece com você? Você morre. Então, se ame para que você possa amar o outro. E que motivo você tem para se amar? Deus te ama. E como é que você descobre quem realmente você é, já que você não sabe? Porque senão você já teria se amado há bastante tempo. Busque, amando a Ele, que Ele mostre a você quem realmente você é. E aí, agora sim, para encerrarmos. O amor, ele não pode ser só de palavras. Eu sou homem, eu acho que os homens, na maioria são como eu, a gente não fala muito eu te amo para a mulher, não é? Tem homem que fala todo dia, toda hora, mas nem todos. Tem um irmão que faz isso? Parabéns, irmão. Parabéns. Nem todos os homens fazem isso. Mas sabe o que todo homem faz? Todo homem pensa assim, é verdade, talvez eu não falhe, mas eu mostro. Todo dia eu saio de casa, faço o melhor para trazer o melhor para os meus filhos, para minha esposa, eu me dedico, olha, eu dou a minha vida por eles. Eu não preciso falar, porque eu mostro com as minhas ações. E sabe que é muito bom a gente louvar e falar, Jesus, eu te amo.
mas é muito bom também a gente mostrar com as nossas ações. E aí, sim, para encerrar, se a banda já puder, voltando para o lugar, para os seus lugares, eu agradeço imensamente os irmãos muito gentis. Eu vou ler um trecho, você não precisa, só acompanhe comigo. Diz assim, lá em João 21, 14, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, após a ressurreição. E diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E disse ele, você me ama realmente mais do que esses? E disse então o Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus então, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Pedro era alguém que, talvez como eu e você, não merecia esse amor. Ele negou a Cristo poucos dias antes dessa conversa. Ele fez várias coisas ao longo da jornada dele com o Senhor que não foram boas. Mas o Senhor o escolheu, assim como escolheu a você, assim como eu creio que Ele escolheu a mim. Estar aqui hoje é uma alegria imensa, porque eu acredito que faz parte do processo de cura de Deus na minha vida. E eu espero que tudo que você ouviu hoje não fique apenas como algo que você ouviu, alguns trechos da Bíblia, mas assim como o Tiago nos alerta, né? Não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes da palavra. Eu espero que você possa colocar em prática na sua vida tudo que você ouviu aqui hoje. Se você não conhece a Cristo, se você ainda não tem essa paz que excede todo o entendimento, que você o busque. Se você está triste, abatido, desanimado, que você saiba que Ele continua te amando e busque. Se você está firme nos caminhos dEle, faça uma autorreflexão, o quanto você tem verdadeiramente o amado e o quanto você tem colocado em prática todos os dias da sua vida, esse amor que Ele tem por você e que Ele espera que você tenha por Ele. Não importa se você está se sentindo bem, se está se sentindo mal, se está feliz ou se está triste, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Eu escolho te amar, Senhor, e então eu vou te amar. E eu vou te amar não só por palavras, mas com ações. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Você me ama, Pedro? E ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Ele disse, então cuida dos meus cordeiros. E ele mais uma vez disse, você me ama? E ele disse, sim, eu amo. Então, apacenta o meu rebanho. E pela terceira vez ele pergunta, você me ama? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então ele disse, então apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, que não seja só um amor de palavras, mas que seja um amor de ações, que seja um amor de uma atitude em prol do reino de Deus. Como é que a gente mostra para o Senhor que nós o amamos? Quando a gente faz alguma coisa para o crescimento, para a expansão do reino dele na terra, para que outras vidas o conheçam. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de ter falado mais deste amor, para que outras vidas pudessem também saber que há uma esperança para elas. Tem um hino muito antigo, eu não sou tão velho, mas eu gosto dos hinos que vieram antes de mim. E um dos hinos que eu mais amo é um hino que diz assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas eu poderia
ao Senhor apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e foram-se os dias. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu saberia que eu me encontraria com Ele. E eu não quero me encontrar com Ele com as minhas mãos vazias. Eu quero me encontrar com Ele e ouvir dele: bem-vindo, servo bom e fiel. Quero agradecer a Ele por Ele ter me amado. E mostrar a Ele que o meu amor por Ele não se resumiu a palavras, mas foi cada ação, cada atitude que tive em prol do reino dEle. Essa reflexão nasceu no meu coração enquanto eu via esse louvor que gentilmente os irmãos, por amor, ensaiaram para que a gente estivesse louvando. E essa reflexão nasceu no meu coração assim: como é que a gente pode terminar uma reflexão sem que sejamos somente ouvintes? Como é que a gente pode colocar em prática o que a gente acabou de ouvir? E esse louvor, ele fala a respeito de abençoar vidas. E eu sei que a gente está num período de pandemia, mas se você está em casa, está com a sua esposa, dê um abraço nela e diga que você a ama. Não porque você é obrigado, mas porque você escolhe fazer isso todos os dias. E abrace seu filho. Quanto tempo faz que você não abraça seu filho? Quanto tempo faz que você não fala para alguém o quanto ela é importante? Quanto tempo faz que você não ora pelo seu pastor, pela sua pastora? Quanto tempo faz que você não fala para eles? Que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua dedicação. Quanto tempo faz que você não olha para um irmão seu e diz: "Oh, meu querido, como eu estava sentindo sua falta. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que Deus abençoe sua família." Quanto tempo faz que você não só diz que a sua semana seja uma bênção, mas você diz: "Irmão, conta comigo." Porque o amor é atitude. E eu pedi essa gentileza ao pastor que a reflexão de hoje terminasse com esse louvor, que ele fala a respeito disso, a respeito de abençoarmos uns aos outros. Então você, no lugar que você está, eu vou te convidar a ficar em pé, e enquanto a gente louva, que você possa estender sua mão e dizer: "Eu quero que essa noite o amor de Deus superabunde em sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e que Ele está feliz por você estar aqui hoje. Eu quero dizer para você, querido e querida, que Ele é a sua força. Seja instrumento de Deus hoje. Porque é assim que a gente mostra que a gente o ama, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. É quando a gente vive o que Ele nos disse que deveríamos viver. Quanto tempo faz que a sua esposa não ouve de você que você a ama? Diga hoje. Seja bênção. Seja uma bênção. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saio daqui hoje de alma lavada. Deus é bom, né? Poxa. Esse texto que nós cantamos está na palavra do Senhor, no livro de Números. Quando Moisés fala assim: "Arão, vai, estende suas mãos e abençoa teu povo." É a bênção de Deus que a gente recebe. Vamos encerrar dessa forma?
Põe aí, Rafael. Que a bênção se derrame sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos. Que a bênção de Deus nos acompanhe. Que a graça, que o amor de Deus, o Deus que nos amou, se derrame até 1000 gerações sobre aqueles que o temem e o buscam. Receba a bênção do Senhor na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.